17 de março de 2020. Trocamos as máscaras cênicas pelas sanitárias. Sem querer saímos do palco, da plateia, das cabines e dos camarins, e sem data para voltar. Trocando a visão da grande caixa cênica pela caixa tecnológica dos nossos computadores e celulares, a nossa visão mudou de orientação, de paisagem para retrato, de deitado para em pé. Da visão horizontal em um teatro que nos comunicava beleza e grandeza, a um recorte muitas vezes rígido de uma imagem estreita entre duas tarjas, cheias de nada. Fazendo essas entrevistas ainda à distância, eu decidi pegar a gravação delas dessa forma que nos habituamos a ver o orador em cena, na vertical, espremido e limitado. Limitado nos gestos, já não tão expansivos, com metros e metros de boca de cena à sua frente. Limitado no tempo, trocando dezenas de minutos por poucos segundos de sua atenção e lutando por eles. Limitado no retorno, cuja maioria não mais se vê se não há sua curtida ou comentário. E limitado no alcance, já que depende de muito mais do que seu próprio talento para atingir o seu público. Agora ele depende de um tal de algoritmo, que não parece um divulgador tão generoso. Situação desconfortável, injusta, assustadora talvez, mas de alguma nova forma possível. Assim foi, assim ainda é, e assim seguimos. Eu seguro sua mão na minha, para que juntos possamos fazer o que eu não quero, o que eu não sei, o que eu não posso fazer sozinho. Teatro. Silêncio. Escuta? Sim, escuta o silêncio. Relaxa, só um mês. Daqui a pouco volta. 6 meses, daqui a pouco resolve. O importante é manter em frente. A arte, ela tem o poder de transformar. O que é arte? É tudo aquilo que transforma, faz o ser humano refletir ou pensar em alguma coisa ou tocar alguma coisa à sociedade. Tocar. A sociedade parou de ser tocada? Parou de refletir? A arte parou de movimentar? Vamos fazer live! Escuta. Escuta o silêncio. 1 ano. 2 anos. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Artista nunca trabalhou mesmo? Sempre foi uma coisa de plano B. Então, continua fazendo seu plano A. Calma. Vai dar tudo certo. Não tá dando tudo certo. Porque não foi só a falta do dinheiro. Foi a falta da troca. Foi a falta da reflexão. Foi a falta do tocar. Foi a falta do sentir. Do sentir, do levar, do receber. Vamos recomeçar? Vamos. Eu tô aqui. Vamos recomeçar. Eu só não sei como vai ser. Porque agora, quanto mais eu olho, mais fraco eu vejo que estamos. Mas eu seguro a minha mão na sua para que juntos a gente possa continuar fazendo o que eu não quero e não devo fazer sozinho. Teatro. Eu sinto que a classe artística estava bastante consciente da necessidade do distanciamento social. Politicamente falando, eu senti que a classe artística estava bem coesa com a necessidade de ficar em casa, né? Ao mesmo tempo, sentindo todo esse peso econômico, porque foi uma das primeiras atividades a ser paralisada e uma das últimas atividades a retornar e, digamos que, nem totalmente se foi retornado, assim, né? E a pandemia me impactou primeiramente como professora, porque no dia 13 de março todas as aulas pararam e um tempo depois precisei me adaptar para o mundo online. Eu queria muito que as crianças continuassem fazendo aula, então foi desafiador porque eu tive que adaptar a minha casa, eu tive que adaptar a câmera, o aplicativo para poder colocar a música, e os alunos também precisaram se adaptar na casa deles, né?
Porque o espaço da sala de aula é diferente do espaço que eles tinham em casa, era muito mais limitado. A gente precisou se adaptar a essa telinha, né? Ver as pessoas num quadradinho. E isso no início foi difícil, foi intenso. Intenso porque lidar com toda aquela restrição que a gente estava tendo e ter que se encaixar num novo modelo, que é a tela do celular ou a tela do computador. Bom, a pandemia ela virou minha vida de cabeça para baixo, né? Na parte artística do grupo de dança, mudou diametralmente. A gente teve várias etapas no meio da pandemia, onde no início a gente estava assim, tendo dois encontros semanais, 2 dias por semana ensaiando, todos juntos. E aí começa a pandemia, não pode encontrar mais ninguém, e aí a gente tenta fazer as aulas online pelo Zoom, como todo o sistema de ensino quase tentou fazer, só que com o delay na dança, alguém tentando ao vivo te passar uma coisa, e aí você executa ela segundos depois, e tudo isso tendo que estar sincronizado na mesma música, e como é que faz? Então, por algumas semanas a gente tentou dessa forma, e aí a gente percebeu que não ia dar certo. Como professora de expressão corporal para pessoas com deficiência, essas pessoas tiveram que se readaptar ao acesso tecnológico, com a ajuda, né, da instituição que eu trabalho e dos seus familiares. Muitas pessoas têm até alguma dificuldade em encaixar a mão, segurar um telefone e se viram nessa pandemia aprendendo, né, a olhar para a bolinha do telefone, se movimentar dentro de um quadrado. E vejo quanto essa oficina, né, que deixou de ser presencial e passou a ser online, se manteve fortemente online, foi essencial para que esses nossos artistas, que são usuários de serviços de saúde mental, pudessem continuar se desenvolvendo, pudessem suportar o cotidiano e pudessem lidar também com suas questões pessoais, né? Então a gente manteve durante a pandemia essa oficina acontecendo, entendendo como a expressão corporal pode acontecer nesse espaço, né, do telefone. E agora que a gente está voltando presencial e entendendo, né, como tudo isso aconteceu. Ficou um sistema muito individual, onde um ensina de um lado sem ver a gente, e o outro aprende e manda o resultado sem ver o dos outros, sem ter esse conjunto. Então mudou bastante, até a linguagem do grupo teve que mudar através disso. Nós conseguimos desenvolver um trabalho, mesmo à distância, mas assim, foi pior, assim, na minha opinião. Agora colocando opinião pessoal, apesar da gente ter conseguido fazer dessa situação uma coisa benéfica, onde a gente fez um trabalho juntando vídeos, juntando cacos do que a gente estava produzindo, cada um na sua casa individual, uns com mais espaço. Eu tive o privilégio de ter um espaço atrás da minha casa, onde eu posso fazer as danças, a coreografia, improviso, mas algumas pessoas se limitaram ao quarto delas, e aí onde coloca a câmera, e aí fica iluminação ruim, iluminação melhor, e aí juntando esses trabalhos a gente conseguiu fazer trabalhos de vídeo, mas a verdade é que a linguagem do grupo teve que se adequar à situação, né? Como artista, foi muito difícil ver todos os teatros fechados, e por isso as pessoas não podiam trabalhar, os técnicos, artistas não podiam trabalhar. Então, ver as pessoas passando necessidade, sofrendo com toda a situação que o mundo estava passando, e muitas das vezes não ter um alimento e não ter como pagar as contas. Então, como artista, foi muito difícil ver a classe sofrendo. Ao mesmo tempo que, como artista, eu me desafiei a participar de editais, coisa que eu nunca tinha feito, né? Eu precisava complementar a renda que eu estava tendo, então me desafiei a me inscrever num edital. Cada vertente artística foi afetada de uma maneira.
mas principalmente as que demandavam do contato, né, presencial, o teatro, a música que acontecia ao vivo, a dança que acontecia ao vivo, as oficinas, né, tiveram essa paralisação completa. E acredito que muitas pessoas se agarraram aos editais para conseguir sobreviver nesse período. Aos poucos as pessoas foram migrando para o digital, reentendendo essa nova linguagem, que não é cinema, mas que é um teatro diferente, né? Como isso pode acontecer. Muito se falava sobre a Lei Aldir Blanc. Enquanto estava tendo toda a discussão no parlamento, eu acho que poucos artistas, na verdade, acreditavam que de fato essa lei, esse recurso chegaria na ponta, né? Eu digo isso porque quando de fato chegou nas prefeituras municipais, muitos artistas não estavam preparados para recebê-la, né? Eu digo, talvez preparado nem seja a melhor palavra, né? Talvez institucionalizados para isso, formalizados para isso, né? Porque quando de fato chegou, muitos artistas esbarraram com a burocracia da coisa pública, né? Com esses mecanismos burocráticos. E em um setor que na ponta, principalmente também no interior, é muito informal, né? Então como que provar gastos de manutenção de espaço cultural se eu não tenho nem esses registros, né? Como eu provar que eu sou um artista, isso me marcou muito, ver pessoas, fazedores de cultura de 20 anos na carreira, que são reconhecidos na sua cidade, que são baita profissionais, não tendo um portfólio, tendo que pesquisar no YouTube como montar o seu próprio portfólio. Então, eu acho que a pandemia e esses editais meio que trouxe isso à tona, né? O quão o setor cultural estava informalizado para entender esses mecanismos burocráticos e, de fato, conseguir capitalizar, né, recurso com esse produto, né, que você criou, com essa arte que se torna um produto, né? Então, como a gente estava distante desse olhar mais financeiro sobre o nosso ofício, eu acho que isso veio à tona, sabe, de forma muito evidente, e isso me marcou muito. Em 2020, quando a pandemia estourou, a empresa onde eu trabalhava acabou tendo muitos gastos e com isso ela teve que reduzir alguns custos administrativos. E eu fui um desses custos que foram cortados. Eu estava 8 anos trabalhando nessa empresa e me vi desempregado depois desses 8 anos. Em paralelo, eu sempre trabalhei com teatro. A gente trabalhava dando aula, produzindo peças, webséries, enfim. E acabou que eu tive que retomar. Eu consegui me encontrar para me retomar nesse projeto do teatro. A gente não podia fazer nada, né? Porque a gente estava em quarentena. Mas a gente começou a fazer alguns trabalhos de pesquisas, de projetos, para que quando fosse possível a gente retomar, a gente conseguir executá-los. Foi quando em 2021 veio a flexibilização, os lugares públicos começaram a abrir com alguma redução, com o uso de máscaras, e a gente conseguiu, ainda utilizando máscaras, daquelas transparentes, vender alguns dos nossos produtos, das nossas peças que a gente estava produzindo, para poder começar a voltar à arte aos poucos, mesmo que para um público reduzido e também com outras condições. Isso foi muito bom porque eu acabei achando recursos para poder me sustentar. Também teve a Lei Aldir Blanc, que eu passei com um projeto de filmagem. Foi tudo feito com todas as precauções e, graças a Deus, isso me ajudou muito no momento que eu estava precisando. Eu acho que nesse segundo momento foi um start assim para realmente os artistas entenderem que, de fato, não tinha como ficar reclamando, era de fato o que precisa ser feito. É isso que precisa ter, então é isso que eu vou fazer, eu vou tentar buscar entender para eu conseguir alcançar esse recurso, né? Então, eu acho que vem um outro movimento, né? De fato, um olhar mais financeiro sobre a sua arte, de entender de fato o que precisa
e de se formalizar. Eu não gosto de falar de lado bom da pandemia, porque eu acho que é muito ruim dizer que com a morte de milhares de pessoas trouxe algo bom, sabe? Não vou dizer isso, mas eu acho que a consequência da pandemia dentro do setor cultural, desses editais, que teve a Lei Aldir Blanc, depois tiveram vários outros, a níveis de municipais, estaduais, no setor privado também, realmente esses editais vieram para trazer esse olhar, né? O quanto que a nossa arte estava distante desse olhar financeiro e o quanto que a classe artística da ponta que mais precisava ter um mínimo de formalização, né? De gestão sobre o seu negócio. Eu espero que realmente continue tendo. Eu fico feliz por esse novo olhar da classe artística sobre isso. E eu falo da classe artística porque eu não estou falando aqui das grandes produtoras, né? Eu estou falando de fato com a maioria dos artistas do Brasil, que são esses que estão no interior, que são esses que estão na ponta, né? Que lutam diariamente ali para trazer o seu pão. Eu vim de aluna da escola, virei coordenadora do curso da onde eu me formei, que era um curso de teatro, e hoje estou como diretora. Então a transição de coordenadora para diretora veio durante a pandemia, né? E além de todas as dificuldades já postas com a pandemia, que é trazer uma nova metodologia para a escola que estava bombando, né, com uma cara gostosa, nova, uma pessoa que já esteve no lugar onde os alunos estão, e a gente conseguindo trazer uma dinâmica diferente para a escola. De repente a gente teve que mudar todo o processo administrativo, a metodologia, tudo para que isso transformasse em algo online. Foi muito triste e ainda, né, estamos ainda sentindo como se fala, o reflexo de tudo que aconteceu, porque tivemos que mudar muito, os professores se adaptarem online, os alunos. Eu acho que uma coisa que para mim foi muito forte é saber como que o espaço da escola, né, o espaço da escola traz de uma forma proteção para os alunos, né? Os alunos já começaram a criar dentro de casa seus personagens, lendo as suas performances, criando alguma coisa, se sentiram de uma forma muito oprimida dentro de casa, né? Tipo, de como os pais, de como a família, de como o namorado, de como o marido, de como os filhos estavam vendo eles nesse processo de criação. E é como a gente entende quanto esse lugar é acolhedor. Então, acho que além de mudar toda a metodologia, é saber o quanto a gente se sente acolhido dentro do espaço escolar, né, o espaço técnico, né, o espaço do curso, o quanto isso é afetivo, o quanto isso é gostoso. E agora no retorno para o presencial, a gente lidar com vários traumas, né? O trauma social, as pessoas que não se sentem mais confortáveis de estar perto de outras pessoas, os professores que descobriram que uma forma online pode dar certo, outra forma não pode dar, o reencontro disso, né? Eu acho que esse retorno, acho que social, tá muito mais complicado para mim do que o retorno de fato de uma nova metodologia, de encarar, adaptar isso. No meio artístico, como sempre, a gente acaba tendo que se adaptar às nossas circunstâncias, talvez mais do que os outros, talvez mais do que a gente devesse. E aí, quando foi permitida a gente começar a voltar, voltamos com os ensaios, utilizando as máscaras, fazendo todo o esquema de proteção, né? E seguimos fazendo também com algumas limitações, porque a gente fazia um trabalho com muito contato antes da pandemia e a gente teve que voltar fazendo um trabalho sem contato nenhum, um certo distanciamento. Às vezes ficava inevitável, mas obviamente não foi o trabalho não ficou mais concentrado no contato. A gente teve que se adequar, como a gente teve que fazer durante a pandemia inteira, não só na nossa área. No meio de tanta dificuldade, a gente vai se reinventando. E acredito que muitos conhecimentos artísticos foram desenvolvidos nesse período. E muito sofrimento também foi desenvolvido nesse período. Muitos artistas são artistas porque precisam ser artistas para sobreviver. Às vezes pegam outras profissões, né, para conseguir ter uma renda mais completa, porque não conseguem sobreviver só de arte. Mas são artistas, né?
e precisam da arte para sobreviver, para sua saúde, se entendem como pessoas no mundo assim, sendo artistas, entendem que a própria vida faz sentido assim, sendo artistas. E aí, de uma certa maneira, não podem exercer seu trabalho, não podem exercer sua função, não podem viver a vida como estão acostumados a viver, como precisam viver. E as consequências de ansiedade, de outros sofrimentos mentais foram muito grandes. Essa sensação de ficar preso à casa, de ficar preso a determinadas relações, não poder expandir seus sentidos, não poder criar muito, além de planejar o que vai ser depois da pandemia. Isso foi um momento de muito sofrimento para muita gente. É uma parte da história que a gente não precisava ter passado. E artisticamente falando, eu acho que a gente perdeu muita coisa, principalmente porque a arte é o contato, né? É o tete a tete, é o olho no olho, é a saliva gritando. Para além disso, talvez uma das coisas mais frustrantes foi você trabalhar quase 2 anos, né? Salvo engano, quase 2 anos. Na verdade, vai passar de 2 anos, né? O mais frustrante de tudo foi ficar mais de 2 anos trabalhando, ensaiando, e você nunca poder apresentar nada para ninguém, nunca ter contato com o público. É uma coisa que a gente ainda está vivendo, por uma série de situações, de trabalhos em produção e da ausência de espaços ainda para a gente poder se apresentar. Mas talvez uma das piores coisas de tudo isso foi isso, o contato quase zero com o público. Claro, através de vídeos, trabalhos de vídeo, a gente consegue receber um feedback, mas não é a mesma coisa de você se apresentar no palco, receber o aplauso, receber as palavras sinceras do público. Eu acho que isso seja uma das piores coisas. De muitas maneiras, a arte e a cultura se mostraram essenciais nesse período de pandemia. A gente atribui essa ocupação do ficar em casa, do se isolar, mas não se isolar, né? Sentimentalmente, ter uma tarefa, ter uma atividade, ter um lazer, ter um desenvolvimento cultural através dos projetos feitos online. Enquanto público, enquanto plateia, assistir um filme, assistir uma série, assistir a novela, fazer uma oficina online, uma atividade online, foi o que manteve muitas pessoas que não são artistas, né, que têm suas outras funções, sãos. A arte conectou muita gente nesse período. E vejo que há uma pequena transformação nesse olhar sobre a cultura, que sempre foi jogado um pouco de lado, como algo que não é um trabalho, algo que não é um serviço, se tornou cada vez mais essencial, mais necessário à saúde, como assistir um filme era essencial para um dia de tarde em que não se pode sair, né? Ter contato com esses outros modos de vida, com a produção artística, enfim, e tudo aquilo que a arte pode proporcionar, fez com que a pandemia fosse, no mínimo, mais suportável. Não foi fácil, não tem sido fácil, mas eu tenho muita esperança nesse futuro. A gente aprendeu muito, principalmente no manejo com redes sociais, que talvez era uma coisa que a gente precisasse evoluir. Poderia não ter sido dessa forma tão dolorida, né, e não forçada, mas eu acredito que se deu para tirar algo de bom foi isso. Eu acho que esse olhar ficou, sabe? Veio para ficar. Eu fico muito feliz agora com esse novo movimento, com as pessoas engajadas, com os editais, com licitação e, de fato, para alcançar esses recursos que a gente tanto almeja, né? Para conseguir fazer a nossa arte. Acredito que a gente vai voltar mais forte, volta de festivais, volta de palcos para se apresentar, e é isso que a gente quer. A gente quer fomentar cada vez mais a cultura, a arte e se apresentar, mostrar para as pessoas o que a gente trabalha, mostrar o nosso trabalho. Foi uma tempestade demorada e foi doloroso, não foi bom ter que passar por tudo isso, mas eu acho que eu aprendi muito. É isso, eu tenho muita esperança para essa volta e acredito que a gente tem que continuar lutando e batalhando pelo nosso espaço e cada vez mais, porque nunca se sabe o que pode acontecer.
Não precisa ficar esperando alguém nos chamar, alguém acreditar no nosso projeto, sabe? A gente pode fazer, a gente pode correr atrás. É muito bom a gente contar a nossa própria história, né? Eu acho que é muito bom também a nossa história ser contada, mas é muito legal a gente contar a nossa própria história com toda a propriedade que nós temos sobre ela mesma. A função do ator é comunicar, a função da peça é comunicar algo. E como a gente foi ampliando, né, as diversas formas da gente se comunicar. E como a arte tem se mostrado cada vez mais necessária. Ainda é uma luta enorme pela frente. Mas acho que foi um momento de ilustração muito forte. Então a gente perdeu muito desse espaço, mas eu acredito que como a fênix que somos, né, artisticamente falando, a gente vai pegar o melhor desse pior e transformar em algo muito grandioso.